Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra online do Grupo Espírita Servos de Jesus. Hoje recebendo nossa companheira Juscelma Coelho. Boa noite, Juscelia. Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. Boa noite. Você tá bom, meu filho? Tudo bem. Alegria nossa de estarmos aqui, viu? Nós que agradecemos. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro Pensamento e Vida, hoje estudando o capítulo 20, 21 e 22, com o título Hábito e Dever. Para dar início aos trabalhos da noite, vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. A leitura de hoje é de número 170, com o título A Língua. A língua é um fogo. Tiago, capítulo 3, versículo 6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de suas funções edificantes, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E por isso mesmo, vemos-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e amor. Nasce a guerra de linguagem dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões das conversações dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem ha consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Neste momento, vamos agradecer ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecendo sempre o auxílio da equipe espiritual do Grupo Espírita Servos de Jesus, pedindo que possa atender a todos que vão estar conectados conosco nessa noite. Que a paz e a luz do nosso Mestre esteja sempre conosco. Que assim seja. Juscelma, te passo a palavra, tá? Bom trabalho para você. Obrigada. Boa noite a todos vocês que, na oportunidade, conseguem estar junto conosco nesse estudo que é simplesmente de uma beleza e de uma profundidade ímpar. Eu tento sempre traduzir o conteúdo de qualquer tema que a gente vai tratar, eu procuro sempre traduzir para uma linguagem bem simples, exatamente porque eu não sei quem está do outro lado tentando nos acompanhar, nos honrando com sua presença. E, às vezes, se a gente se deixa levar pelo entusiasmo do tema,
nós começamos a falar de tal forma que alguns não conseguem acompanhar por causa das palavras usadas e se desinteressam pela participação. E isso é muito interessante porque a leitura inicial falava sobre a língua e a pergunta muito clara no final: terei eu usado a língua como Jesus usou a dele? E eu acho que só consegue usar a língua como Jesus usou a dele aquele que buscar na simplicidade do Evangelho a profundidade dos temas que nós muitas vezes precisamos tratar. E este assunto de hoje, ele fala sobre hábito, dever, e o 22, que eu não tinha incluído, mas eu consegui aqui envolver, fala da culpa. Então, hábito, dever e culpa. O que seriam os hábitos? Segundo o Espírito Emmanuel, os hábitos são reflexos mentais acumulados. De tanto se repetir, aqueles reflexos mentais, eles vão sendo acumulados e acabam nos levando a uma rotina. Então, todo hábito é um reflexo que foi sendo acumulado, reflexo mental, que foi sendo acumulado, e isso acabou levando a uma rotina, né? E muitas vezes nós caminhamos pela Terra na busca da evolução, mas a gente caminha às vezes como se fôssemos operários distraídos e infiéis, né? A gente vai defendendo o comodismo da gente, a tranquilidade da gente, e às vezes nós chegamos até a agredir os nossos semelhantes para defender o espaço que nós conquistamos, esse espaço de tranquilidade. Mas na medida que nós nos colocamos numa condição de tranquilidade, de gozar a tranquilidade que já fazemos jus, às vezes nós caímos numa situação de criar hábitos ou reflexos mentais de egoísmo, de orgulho, de vaidade e de medo. Olha que sério, porque a gente caminha tentando manter um espaço de gozo pessoal. Esse espaço nós não deixamos o acesso livre. E defendemos isso aí de uma maneira muito entusiástica, às vezes, né? Eu defendo o meu espaço. E na medida que isso acontece, eu vou criando reflexos mentais negativos, que me leva a hábitos de egoísmo, de orgulho, de vaidade e de medo. Bom seria se nós conseguíssemos criar apenas os hábitos bons, os hábitos salutares. Mas para que isso acontecesse, os nossos reflexos mentais só estariam conectados às recomendações de Jesus no Evangelho. E isso, então, nos permitiria viver uma felicidade mais profunda, mais real, como diz o Espírito Joana de Ângeles, uma paz de infinita tranquilidade, uma paz definitiva, porque
é a paz daquele que cria hábitos salutares, né? E a gente vai, na verdade, a gente vai se enganando, né? E a gente começa e recomeça, passa por um processo reencarnatório, desencarna, vem o outro, e nós não partimos rumo ao progresso, às vezes, porque ficam aqueles hábitos que se tornam milenares, acondicionados em nossa alma, que a gente começa a repetir. Esses reflexos, os reflexos é que ficam acondicionados na alma, e eles se transformam em hábitos que a gente, às vezes, atravessa períodos reencarnatórios sem mudar a maneira de ser. Aí vem essas nossas posturas de orgulho, de olhar de uma maneira cheia de prepotência, né? De deboche das dificuldades do outro, de menosprezar aquilo que o outro faz. Nada que o outro faz nos atende. A gente sempre quer mais, mais e mais, né? Então, a gente vai criando hábitos que se manifestam até na nossa forma de sorrir, na nossa forma de olhar, na nossa forma de nos posicionarmos diante das pessoas ou diante das situações. O que é importante é que as nossas rotinas elas fossem construtivas, ou seja, que a gente fosse encontrando recursos, reflexos mentais que enobrecessem a alma. E essa rotina construtiva, eu repito, nós só vamos encontrar com Jesus. A evolução, ela traz para nós outros novos costumes, na tentativa de nos desvencilharmos daquelas antigas fórmulas inferiores. Deus, na sua misericórdia, permite que a evolução assim dá uma interferida em nossa vida, nos causam impactos, e isso, às vezes, nos leva a dar um passinho para frente, a perder determinados hábitos, porque a gente está se engajando em novos hábitos, em novos reflexos mentais, e é a grande chance de nós conseguirmos abrir mão um pouco dessas velhas fórmulas comodistas de orgulho, de prepotência, de menosprezo, esses hábitos negativos que estão acumulados há séculos, há encarnações junto a nós, né? E, repetindo, Jesus, ele é um marco de renovação humana. Quando eu digo que a evolução nos permite, nos impactos que a gente sofre, passar por alguns processos de mudança desses reflexos mentais, Jesus é o grande marco de renovação, né? O programa de Jesus é um programa de transformação do espírito. Então, às vezes as pessoas acham que a gente fala demais em Jesus. Eu, particularmente, acho que eu falo até pouco, diante da grandeza do trabalho de educação de almas que ele trouxe para nós. Então, o Cristo, sem violência, ele altera os padrões do nosso comportamento. Sem violência. Quem, nesta encarnação, não estava muito ligado a Jesus e que começa a estudar o Evangelho, um capítulo ou outro, para ouvir uma pequena conversa de uma live, e nós vamos ouvindo,
E, de repente, o que Jesus diz nos incomoda na intimidade. E, na medida que nos incomoda na intimidade, a gente fica até meio envergonhado e quer mudar. Essa é a grande oportunidade de renovação que Jesus trouxe para a humanidade. Então, vejamos alguns exemplos. Naquela condenação metódica que existia antes, olho por olho, dente por dente, condenações agressivas, né? De não dar chance ao outro de justificar-se ou de explicar ou renovar o seu propósito de mudança, havia uma condenação. Jesus traz o perdão. Completamente o oposto, né? Ele traz o perdão. E aí você reflete no outro e reflete no perdão, e você percebe que dentro da lei de vantagem, só que aí é vantagem espiritual, o perdão ganha disparado dessa condenação metódica, que se a gente faz em relação a outros, outros também fazem em relação a nós. Aquela história de cultivo da raça, que antes de Jesus era tão bem definido na sociedade, não é? A diferença das raças. As raças precisavam se agrupar porque havia uma noção de que uma raça era melhor do que a outra. Vem Jesus e traz a fraternidade legítima, outro oposto, né? Do cultivo da separação das raças, Jesus traz a fraternidade legítima. Diante da tristeza e do desânimo, né? Havia grupos humanos que cultivavam a tristeza, o desânimo, aquela entrega diante das dificuldades, né? O que Jesus traz? As bem-aventuranças. Aí ele já não incentiva a gente a reclamar do sofrimento, das dores, das aflições, porque ele fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurado é o aflito que passa pela aflição com educação espiritual, não a educação polimento social. E nós vamos, se a gente fosse passear pelo Evangelho agora, nós iríamos encontrar vários marcos de renovação dos reflexos mentais que os seres humanos trazem consigo. Esses hábitos milenares que muitas vezes destroem a felicidade nascente. Jesus, ele é mestre em ser esse marco de renovação sem alterar a sua maneira de ser, sem humilhar o outro, sem se mostrar melhor do que o outro. Ele vai falando, ele vai contando parábolas, ele vai respondendo perguntas, trazendo o processo da renovação, a renovação humana. E o que Jesus traz como marca para essa renovação? Ele traz a simplicidade, a serenidade, a paciência. E a gente tem que aprender com ele, não é fácil. Sermos simples, sermos serenos, sermos pacientes, não é simples. Mas, se Jesus conseguiu, é possível para nós outros também. Porque tudo que ele deixou de exemplo, ele deixou na vivência da nossa faixa evolutiva, para que nós pudéssemos ter um estímulo, o incentivo para essa mudança, não é?
Então, a partir de Jesus, nós somos convidados a automatizar hábitos, ou seja, automatizar esses reflexos mentais. Mas agora são outros. Quais os outros que nós somos convidados a automatizar? A bondade. Já pensou quando nós tivermos como hábito primeiro em nossa vida a bondade? Já pensou como estariam todos em nossa volta, todo o ambiente de renovação a partir de uma automatização da bondade? Então, o convite é para automatizar a bondade, o entendimento, a autoeducação, a alegria, o dever de servir. A gente automatizar isso, não precisa ninguém cobrar, a gente ter automatizado em nós o hábito, o reflexo mental de servir com alegria. Olha que maravilha, minha gente, né? Então, com isso, nós vamos, se a gente automatiza essas qualidades, essas virtudes, nós vamos colaborando com a segurança e a felicidade de todos os que estão à nossa volta. As pessoas que estão à nossa volta seriam muito mais felizes, seriam muito mais tranquilas, porque de nós só partiriam hábitos que trazem segurança e felicidade, né? Mesmo que seja um pouco à custa de nosso sacrifício. Porque muitas vezes, para fazermos isso, nós temos muitas vezes que eliminar alguns condicionamentos nossos, alguns interesses, né? Algumas programações, práticas, convivências. Às vezes nós temos que sacrificar para automatizar esses hábitos, hábitos de amor, hábitos de paz, né? Então, é importante que fique para nós outros, nessa primeira noção de hábito, o que é hábito, né? Que são reflexos mentais que vão sendo repetidos e acabam se cristalizando, consolidando em nosso comportamento, né? E perceber que com Jesus há uma mudança, uma renovação nesses hábitos, e fica aí o convite para que nós renovemos nossos hábitos, porque nós seremos instrumentos da felicidade de muitos. A gente começa a refletir um pouco sobre o dever, né? O que seria, no entendimento do Espírito Emmanuel, o que seria o dever? O dever é a submissão a certos princípios estabelecidos pelas leis divinas. É a submissão a certos princípios estabelecidos pelas leis divinas. Mas não é uma submissão que nos traga tristeza, nos traga dor, nos traga enfado. Não. O dever é uma submissão natural que a nossa consciência vai nos dando a diretriz, nos norteando para que nós possamos cumpri-los, né? Então, para a gente viver em segurança, nós precisamos de disciplina em algumas coisas. Dos pequenos aos grandes movimentos, existe disciplina. Essa disciplina, ela representa o cumprimento de deveres, né? Então, o cumprimento desses deveres, esse ritmo disciplinado,
ele dá sustentação à ordem e à evolução em toda a obra divina. É muito interessante isso, porque na medida que nós cumprimos o dever, nós sustentamos a ordem e a evolução em sua obra divina, né? É muito importante que nós entendamos o dever como algo natural, que brota da nossa consciência. E nós, pela naturalidade que estamos adquirindo de vivenciar os reflexos mentais à luz dos ensinamentos de Jesus, nós vamos, então, passando a ser colaboradores da ordem e da evolução onde estivermos, porque em nós é natural o cumprimento do dever, né? E existem aqueles que, ainda envolvidos por aqueles hábitos antigos, por aqueles reflexos mentais negativos, eles partem para um desequilíbrio diante do dever. Então, não cumprem o dever, são quase que alienados diante disso e desafiam mesmo a própria consciência. Eu não quero saber, pode ser meu dever, mas eu não vou cumprir, eu tenho direito, eu sou livre, e coisas assim que partem de mentes atormentadas. E isso vai fazer com que, naquela jornada evolutiva, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, nesse processo de nascer, viver, renascer, progredir sempre, nós que estamos ostensivamente desafiando o dever e nos acomodamos com o não cumprimento do dever que a nossa consciência orienta, nós vamos chegar no momento que nós somos conduzidos à Terra num processo reencarnatório com situações de dificuldades, de dores, de aflições, aquela pessoa com quem eu não respeitei o dever, que eu desafiei o cumprimento do dever. Ela pode voltar com o meu cônjuge, como meu filho, e eu aí começo a sofrer porque meu filho é rebelde e desafia o dever. E é nesse processo de envolvimento que eu tenho com aqueles que estão à minha volta, é que eu começo a tentar fazer um ponto de mudança na minha jornada evolutiva. E nós chamamos geralmente esse dever, e o Espírito Emmanuel assim o classifica, de dever regeneração, né? Quando surgem reflexos mentais renovadores, né? E isso porque nós desconjuntamos a peça da nossa existência anterior e até de outras pessoas. Então, para recompor essa peça, a gente vai ter que passar pelo processo do dever regeneração, né? E aí, por exemplo, a esposa difícil, os companheiros desequilibrados, né? As oportunidades profissionais frustradas, situações que muitas vezes nos entristecem e até nos fazem sentir vítimas. Mas, na verdade, nós não somos vítimas. Ou melhor, somos vítimas de nós mesmos. Porque em processos anteriores, nós abusamos
dessa importante condição que é o cumprimento do dever. E aí, o convite que fica, então, diante do dever regeneração, o convite que fica é para a gente não desertar. Não desertar de forma alguma, porque na medida que isso acontece, nós vamos acumulando outras situações reencarnatórias, outros deveres regeneração. Imagina que eu chego a uma composição nesta encarnação de conviver com um cônjuge que é desequilibrado, que é viciado em várias situações, na bebida, no sexo, e eu me sinto vítima, e eu vou me descontrolando, e aí o que é que eu faço? Eu deserto, eu fujo, eu saio fora achando que eu estou sofrendo além do que mereço. Muito bem. Na medida que a gente promove a deserção, eu, em outra oportunidade reencarnatória, eu vou precisar cumprir o restante daquilo que eu deixei de fazer e ainda contrair um novo compromisso por eu ter desertado, por eu ter virado as costas à oportunidade de cumprir o dever. Ou seja, vira uma espécie de bola de neve em que só Jesus, como pedra angular, pedra de esquina, ele chega, adentra a nossa alma e começa a consertar as peças que nós desequilibramos. Por isso, é preciso que nós estejamos atentos, atentos à obra da paciência em nós, à tolerância, à humildade, ao amor. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que é para haver uma submissão silenciosa, incondicional a todas as situações que surgem em meu caminho. Eu não estou falando isso. Só sugiro, aliás, a sugestão não é minha, é uma orientação do Espírito Emmanuel do livro Pensamento e Vida. Então, o que Emmanuel nos orienta é que nós estejamos atentos. Olha que diferença. Ele não está dizendo, não deserta, não abandona. Não, ele está dizendo, esteja atento. A quê? A obra da paciência. Será que, dentro dos limites da nossa paciência, já foi feito tudo? É preciso analisar. Não vamos ser nós que estamos fora do seu compromisso que vamos ter espaço para opinar a isso, para você. Porque quem está vivendo a situação é você. Então, a você cabe decidir. Mas antes de decidir, o convite, esteja atento à obra da paciência. Ou seja, tudo que a paciência lhe permitiria fazer. Você já fez, mas com paciência, porque a gente às vezes faz e faz com raiva. Você tem um filho que se entregou a alguma viciação negativa, você, não, eu vou continuar ajudando meu filho, eu vou alimentar o meu filho, eu vou ajudar. Mas você não está atenta à obra da paciência. Aí você joga a comida dele lá na mesa e você o trata com frieza ou com rudeza. As roupas dele, você se desinteressa delas. É claro que aquele que está entregue ao vício, ele tem que aprender a cuidar de si, já que ele não está sabendo. Então, ele precisa cuidar da roupa dele, ele precisa ajudar a cuidar da alimentação,
Tudo isso serão hábitos que nós vamos ajudar a formar nele. Isso é nossa obrigação. Mas nós precisamos fazer isso com verdadeira paciência, com verdadeiro amor. Porque fazer para dizer que está fazendo com indiferença, com antipatia, com revolta, com vergonha dos vizinhos, essas coisas que passam por nós, pela nossa cabeça, fazer isso assim não traz grandes méritos para nós. E ele fala na obra da tolerância, atentarmos para a tolerância. Será que a nossa capacidade de tolerar, ela está sendo bem trabalhada? Eu estou tolerando com dignidade e dando dignidade ao outro? Porque uma coisa é tolerar alguém com amor, com fraternidade, sem apoiar os seus equívocos, mas entendendo que ele é fraco, ele é frágil, e por isso ele novamente caiu, novamente escorregou e vai ter que recomeçar. Muito bem, isto é uma questão de tolerância dinâmica, cristã, fraterna. Então, eu vou compreender que ele ainda é frágil. Vou estender a mão para ele voltar a levantar. Vou continuar insistindo na criação de novos hábitos, de novos reflexos mentais. Mas eu não vou ter aquela tolerância fingida que passa até para os outros assim. Meu Deus, precisa dar uma coroa de santa para aquela criatura. Olha o que ela passa. Olha a humildade que ela tem. Às vezes a gente até passa essa ideia para os outros, mas nós estamos vibrando numa faixa interior de tanta revolta, de tanta intolerância com a pessoa, ela sente o reflexo vibratório do que nós estamos sentindo. Na medida que isso acontece, é preciso que nós estejamos todos atentos a essa tolerância cristã, sabe? Aquela tolerância cristã que permitiu a Jesus comer no mesmo prato com Judas, sabendo que ele iria sair dali, iria traí-lo, denunciá-lo. E Jesus permaneceu com tranquilidade ao lado dele. A gente sabe que essa vivência ela é muito desafiadora, mas ela é possível nos níveis que nós damos conta. Pode ser que a gente não tenha condições de suportar um Judas comendo conosco no mesmo prato, mas nós somos capazes de suportar situações menores, mais leves. E isso tudo vem da tolerância cristã, a tolerância baseada na fé raciocinada. Não é uma tolerância automatizada, é uma tolerância profunda, porque ela se baseia num raciocínio, numa fé, na vivência dos ensinamentos de Jesus. Uma outra coisa que nos vem recordando também Emmanuel é que antes de nós desertarmos, sejamos humildes e vejamos com humildade como anda o nosso comportamento. Quais as condições me são oferecidas para que eu traga um comportamento de superioridade em relação ao meu semelhante que se equivocou. Então, é preciso que eu tenha uma humildade dinâmica, aquela humildade que me permite reconhecer que
eu posso já ter passado por situações muito mais complexas do que aquela, e também as pessoas que estão em torno de nós podem também nos ver com esse clima de vaidade, de prepotência, e enxergar que não somos vítimas, nós somos algozes, né? E, por fim, Emmanuel recomenda o amor. Antes de tomar a postura de desertar, que a gente teste a nossa capacidade de amar. Porque, às vezes, eu ainda nem testei a minha capacidade. Às vezes, eu estou só no reflexo mental, no hábito, não, eu tenho que atender, eu tenho que fazer, eu estou sofrendo, coisas assim, só no reflexo mental, só no raciocínio e nas ações automatizadas, nas ações que aparentemente são ações que levam a um produto amor, mas nem sempre. O amor, ele é silencioso, o amor é discreto, mas ele é profundo. Ele altera o outro com quem nós convivemos. Ele é projetado até pelo nosso olhar. E o outro que está no processo de desequilíbrio, ele vai identificar pelo nosso olhar, pela energia que parte do nosso olhar, ele vai entender a profundidade real do que eu estou falando e do que eu estou fazendo. Então, muito importante essa colocação de Emmanuel, que seria bom não desertar, porque, na verdade, desertar dos compromissos é acumular compromissos de uma forma geométrica para outra encarnação. E ele diz, antes de desertar, esteja atento à obra da paciência, da tolerância, da humildade do amor. Dá uma verificada se você já testou isso no seu dia a dia com as pessoas que estão à sua volta, né? E quando nós chegarmos nesse ponto, o nosso dever vai ser de tal forma bem cumprido que nós vamos estar felizes a cada vez que cumprirmos o nosso dever. Olha que coisa mais bonita essa. Quando você cumpre bem o dever, você tem um outro dever que vem em seguida. Ficar feliz, porque você conseguiu cumprir o dever. Então, vejam que do hábito a gente parte para o dever e, finalmente, nós vamos chegar nesse ponto do capítulo 22 do livro Pensamento e Vida, que fala para nós sobre a fuga. É muito interessante porque a fuga se dá, a culpa, porque quando nós fugimos ao cumprimento do dever, vem um sentimento de culpa em nós. Olha a seriedade disso, como está entrelaçado o hábito, o dever, o sentimento de culpa, né? Quando a gente foge do dever, quando a nossa consciência nos mostra que não cumprimos com o dever, vem uma sombra na nossa alma. É esse sentimento de culpa. E o pior, o mais sério, que esse sentimento de culpa, fortalecido pelas lembranças amargas, ele vai criando um processo negativo mental, que nos envenena e envenena as pessoas com quem convivemos. Vou repetir porque isso é tão sério. Quando nós fugimos ao cumprimento do dever,
vem o sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, ele é fortalecido pelas lembranças do que fizemos ou deixamos de fazer. E essas lembranças amargas, ela cria um processo rotativo que vai como que acumulando em torno de nós, em torno de nossa consciência, um processo negativo mental. Cria como que um círculo vicioso mental. E isso vai envenenar a nossa alma. E não só a nós, mas vai envenenar também aqueles que convivem conosco. Olha que sequência complicada. Eu tenho um hábito milenar. A consciência com Jesus me leva a começar a cumprir o dever com alegria. Eu me rebelo contra esse cumprimento de dever e desafio o dever e não cumpro. Fujo ao dever. Quando eu fujo ao dever, eu crio um processo em mim de culpa e essa culpa vai como que acumulando-se, essas energias vão se acumulando em torno de mim, em torno de minha alma, e eu vou chegar num processo que eu enveneno a mim mesma e aos que estão à minha volta. E esse veneno, minha gente, ele promove doenças graves, porque nós ficamos com aquela lembrança negativa como que enrodilhada em nossa mente. E isso vira, outra vez, vamos voltar lá no princípio, vira um hábito negativo, um reflexo mental negativo. E na medida que isso acontece, eu começo a projetar para o meu próprio corpo físico e também para o perispiritual energias inadequadas que, acumuladas, a medicina já está, em muitas situações, mostrando a evidência disso. Essas energias acumuladas em nós, elas vão promover, muitas vezes, doenças graves, desde situações mais simples, como processos alérgicos, cardíacos, circulatórios, úlceras, muitas vezes geradas a partir de um processo de culpa que nasceu a partir de um dever não cumprido. Vejam como é sério isso, como é um desafio, convite a cada um de nós a optar por Jesus. É muito mais fácil. Optando por Jesus, nós estaremos nos distanciando dessas lacunas morais que muitas vezes nos levam a situações de muita dor. E sem falar nos processos físicos que eu disse aqui, como consequência da culpa, existem outros processos, por exemplo, na nossa relação em família, no grupo em que estamos. O que acontece? Nós passamos a estragar a relação entre nós, porque aquela rotatividade obsessiva, mecânica de um sentimento de culpa me põe, às vezes, mal-humorada. E na medida que eu estou mal-humorada, ou impaciente, ou nervosa, o que eu faço? Eu respondo mal, eu reajo com agressividade, eu não dou a devida atenção. Novamente eu crio um problema para aqueles que estão à minha volta. Então vejam que esse processo depende de cada um de nós, porque depende da nossa decisão de pegar Jesus como
ponto, como referência, como coluna para a esquina que eu tenho que virar. E eu vou mudando os hábitos antigos para hábitos salutares a partir do Evangelho de Jesus e vou, então, mudando, cumprindo os meus deveres, que a consciência recomenda, com muito mais tranquilidade, e aí eu não vou ter nenhuma culpa. Pelo contrário, eu vou ter alegrias. Eu vou ser instrumento da paz e da felicidade junto às pessoas. Então, cair em culpa é um processo de difícil recapitulação, que exige de todos nós um esforço muito maior para sair desse processo de culpa. E vai demandar humildade viva para o reajustar. Se eu não tiver uma humildade concreta, real, eu vou ter muita dificuldade de sair do processo de culpa. Porque eu vou sempre responsabilizar o outro pela situação que o outro está vivenciando. Então, vai demandar uma humildade viva para que eu me reajuste a partir desse processo de culpa que eu trago. E eu me esqueci de dizer, às vezes o processo de culpa nos leva até a cometer crimes, porque com alucinações que eu vou tendo, eu posso até chegar ao desejo e às vezes até a concretização de eliminar aquela pessoa ou aquela outra que me lembra a pessoa com a qual eu não cumpri o dever. Então, eu, na tentativa de limpar a minha consciência, eu extermino uma pessoa, eu tiro ela do meu círculo para ver se eu vou esquecer daquilo que está me atormentando. Então, cair em culpa pode ser até mais fácil do que sair, porque sair vai demandar muita humildade. E, finalmente, a gente lembra Jesus na sua sábia orientação em dizer que reconcilia com teu adversário, com teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele. Porque depois que a gente muda de rota, um vai para uma rota, outro vai para outra, a reconciliação se torna muito mais demorada e exigente para cada um de nós. E nós só vamos alcançar a verdadeira felicidade quando nós conseguirmos nos reconciliar com os nossos ditos inimigos, né? E essa verdadeira felicidade, ela é o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Então, fica aí o convite para que nós nos libertemos da culpa, reconciliando com todos os que estão à nossa volta, e isso nós vamos reforçar o alicerce da felicidade e vamos construir um perdão sem limites e sem condições para a nossa vivência no dia a dia. Fica aí o convite à reflexão. O livro é Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, capítulos 20, 21 e 22. Vocês vão lá, leiam, reflitam, e que Deus abençoe a compreensão de cada um e a vontade de cada um de crescer, de mudar, de ser feliz. Muita paz. Muito obrigada, que Jesus nos ilumine. Nós que agradecemos, Gisele. Muito obrigado pelo estudo da noite. A chave aí da nossa caminhada, né? Basta querermos seguir ela, né? Mudar de postura, né? É isso. É isso aí. Muito bem. Gostaria de deixar o convite para a próxima reunião.
vai ser no próximo domingo, às 19 horas, a sequência do livro SOS Família, estudar o capítulo 14, Deveres dos Pais. Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez, agradecer a oportunidade do estudo da noite, a todas as reflexões que foram trazidas, agradecer a equipe espiritual que dirigiu os trabalhos da noite, agradecer a todos que estiveram presentes conosco, conectados, que neste momento possa receber a luz, a paz, o amor do nosso Mestre Jesus dentro dos seus lares e dos seus corações. Que o nosso planeta seja abençoado e amparado a todo momento. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Eu que agradeço, Gilselma. Até a próxima. Até a próxima.